Um mistério que já dura 35 anos. Onde está o advogado e professor João Leonardo da Silva Rocha? O militante de esquerda foi exilado em 1969. Em 1975, um agricultor chamado José Eduardo Lourenço foi morto pela polícia baiana acusado de roubar terras. O repórter Ricardo Vilches mostra agora que o agricultor morto, na verdade, era ou é o guerrilheiro João Leonardo. Andar pelas ruas e admirar ruínas centenárias da cidade são convite para relembrar o período colonial do Brasil. Mas a história que está para ser revelada agora é mais recente. Aqui pode estar enterrado um desaparecido do regime militar. Palmas de Monte Alto fica no sertão baiano, a 730 quilômetros de Salvador. Para entender o caso, é preciso antes pegar a estrada de chão e andar por 50 quilômetros até chegar ao povoado de Caraíbas. Neste casarão, que hoje integra uma fazenda, se refugiou um personagem da luta armada contra o regime militar. João Leonardo da Silva Rocha é o homem que aparece agachado, de branco e usando bigode. A foto foi tirada na pista do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 5 de setembro de 1969. João Leonardo usa um paletó para esconder as algemas. Todas essas pessoas eram prisioneiras do regime militar e só foram soltas após um dos episódios mais marcantes da resistência: o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrecht, no dia 4 de setembro de 1969. O embaixador foi levado por outros militantes, os do MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e da ALN, a Aliança de Libertação Nacional. Charles Elbrecht passou 2 dias nas mãos dos guerrilheiros e foi trocado por 15 presos políticos. O ex-ministro José Dirceu era um deles. Muitos aqui não se conheciam e todos foram banidos do país. Com 20 anos, João Leonardo foi indiciado pela primeira vez no DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo. A acusação: escrever um artigo considerado ofensivo aos militares. Foram outras 3 acusações. A mais grave, de participar do plano do assassinato de um funcionário da embaixada norte-americana apontado como um espião da CIA. Ana Corbusier fazia parte do mesmo movimento político de João Leonardo. A amiga conta que ele não era um militante do tipo teórico, mas sim de ação. Teve assalto a banco, teve assalto ao trem pagador. Eles se reencontraram em Cuba, onde os 15 presos políticos trocados pelo embaixador sequestrado desembarcaram. Para ela, esse grupo ficou marcado pelos militares. Existia um documento dos militares dizendo que todos nós que tínhamos passado por Cuba, feito treinamento, deveríamos ser mortos porque a gente acreditava no socialismo e não tinha jeito, não ia voltar nunca atrás. Ana relata que as convicções políticas do amigo o fizeram ignorar o perigo e voltar ao país. Ele ficou o tempo todo em Pernambuco. Ele só saiu de Pernambuco porque avisaram ele que existia alguma informação sobre ele. Palmas de Monte Alto foi o último destino do militante baiano. Professor de latim e estudante de direito em São Paulo, aqui era praticamente um anônimo. Adotou um nome falso, o de José Eduardo Lourenço, e assim acabou enterrado no cemitério da cidade. A morte de Careca, como era conhecido, virou lenda que ainda hoje pais contam para os filhos. Dona Maria Lita tinha 20 anos na época, quando ficou sabendo que um forasteiro trocou tiros com a polícia e matou um tenente da PM. Para ela e para os outros moradores da região, o confronto que aconteceu em novembro de 1975 no Casarão era uma disputa por terras, sem relação com a repressão política. A polícia foi corrigir para ver que se tinha pistoleiro lá, porque o povo falava que era pistoleiro, estava lá para matar o povo da Caraíba. Disse que era para matar as pessoas donas dos terrenos. Encontramos o marido dela na estrada, de volta para casa. Foi ele que então, com 19 anos, guiou a polícia até onde estava o militante político, conhecido como Careca e que morava com outros 2 homens. Quando eles zapearam, já foi recebendo tiro. Ah, mas lá tinha uma mouse, o Careca estava com uma mouse. O que é isso? Uma mouse, uma bichinha desse tamanho assim. E ele estava com ela na mão e tinha outro pente, ela carregada e outro pente na mão.
Ele morreu com o peito na mão. O exame de balística revela que José Eduardo morreu de hemorragia, provocada por 2 tiros de escopeta na perna. O tenente Oscar Pereira da Silva levou 3 tiros. Atirou nele, um na boca, um assim dentro da boca, outro assim, outro na ponta do nariz. Um fato que ajudou a aumentar a má reputação do forasteiro. Ele falava aí, ele na boca dele, falava, esse aí é jagunço. Ele tá aí como um jagunço. Esse salário é assim, né? O caso nunca foi esclarecido. Oficialmente, foi encerrado sem comprovar se João Leonardo era pistoleiro. Páginas dos inquéritos policiais sumiram. A anotação diz que foram extraídas as folhas de número 109 a 114 do processo. O coordenador do Movimento de Desaparecidos Políticos estuda há anos a trajetória do ex-preso militante. Para Ivan Seixas, não há dúvidas que o José Eduardo, enterrado na Bahia, é o João Leonardo ativista em São Paulo. Pela documentação no inquérito, tem o nome dele, tem o nome da mãe dele, tá assim muito claro que é ele. E o que a gente sabe é que está no cemitério e agora nós vamos colocar a estrutura do governo federal para tentar localizar a sepultura onde ele esteja enterrado, né? E amanhã você vai conhecer o militar que comandou a operação, que provocou a morte do militante João Leonardo. Foi enterrado lá. Foi enterrado lá mesmo. Foi lá. E a versão do capitão para o que aconteceu no episódio, que também deixou um tenente morto. O sargento gritou lá no fundo ainda. Mataram o tenente.